Olá, sejam bem-vindos ao curso sobre hospitalidade cristã. Nesta aula, nós vamos falar sobre a hospitalidade para com os de fora. Na aula anterior, eu falei sobre a hospitalidade para os de dentro, que a hospitalidade começa primeiro no nosso lar e para com os nossos filhos, o nosso cônjuge, a nossa família. Vamos lá, pegar em Levítico 19:33, a palavra de Deus fala sobre o estrangeiro, sobre o forasteiro e sobre o cuidado com estes. Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimeis. Como natural, será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Aqui, a palavra de Deus nos aponta uma condição. Se o estrangeiro peregrinar, ou seja, o que é o estrangeiro? O estrangeiro é aquele hóspede, é aquela pessoa que nós recebemos no nosso lar, que muitas vezes a gente não compartilha com as mesmas ideias, princípios e valores que nós. Nós somos chamados a abrir as portas de casa para essas pessoas. Sim, essas pessoas, e recebê-las como se fossem o próprio Deus. A palavra de Deus não está nos dizendo para nós entregarmos as chaves de casa a essas pessoas. Não, mas recebê-las, servi-las em amor. A palavra de Deus, a gente vai ver que, ainda que a gente receba pessoas diferentes no nosso meio, de diferentes maneiras de pensar, de se relacionar, são como estrangeiros nessa terra, são pessoas de fora, são pessoas às vezes fora da sua nação, com cultura, com hábitos, com maneiras diferentes de pensar. Essas pessoas, a palavra de Deus está falando, receba e os ame, porque eu sou o Senhor. A nossa casa é uma continuidade e extensão do viver da igreja. Nós somos corpo de Cristo, nós somos a igreja de Cristo. Muitas das vezes, o estrangeiro não vai pisar num templo religioso nosso, não vai pisar numa igreja, nos lugares de reuniões. Na verdade, a gente chama, são lugares de reuniões que nós vamos. Mas ele vai pisar na nossa casa. A nossa casa, sendo continuidade de um viver da igreja, é a oportunidade para que esse estrangeiro, esse desconhecido de Cristo ainda que seja inimigo de Cristo, conheça o amor do Senhor. Experiencie o amor do Senhor através do cuidado, através do respeito, através de atos de serviço. É interessante observar também que a palavra de Deus fala do peregrino. O que é o peregrino? O peregrino está de um lado para o outro, ele está andando nessa terra. Nós somos peregrinos nessa terra porque nós esperamos a morada eterna no qual Deus nos prometeu, a nova Jerusalém. Mas ser peregrino nessa terra nos traz hoje uma pessoa que é um lugar de descanso que nós temos, que é Cristo. E é esta pessoa, é este lugar que nós apontamos para o peregrino. Muitas vezes o peregrino está ali perdido, sem saber para onde vai, ou muda de um lugar para outro insatisfeito, sem saber onde está, buscando algo, buscando satisfazer as necessidades da alma e do espírito. E nós apresentamos a pessoa de Cristo através da nossa hospitalidade. Uma das coisas que eu aprendi sobre hospitalidade é que a hospitalidade nunca deve apontar as diferenças, jamais. Elas existem, elas estão ali, mas a hospitalidade aponta para a palavra de Deus. A hospitalidade aponta no momento que nós estamos ali, nós chamamos as pessoas para fazer uma oração conosco na hora do almoço. A hospitalidade aponta para a palavra de Deus. Ser peregrino nessa terra, nós já fomos esse peregrino quando éramos inimigos de Cristo e não sabíamos que em Deus, em Cristo era o nosso lugar de descanso, em que buscávamos saciar os nossos prazeres, algo insaciável, os nossos desejos, que éramos estrangeiros, ou seja, que não era um povo santo, uma nação eleita e escolhida de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, nós estivemos nessa condição. E um dia alguém nos amou. Algum irmão nos amou, alguém da igreja nos chamou, alguém pagou um preço de oração por nós pela nossa conversão. Então o convite que o Senhor nos faz é que a nossa casa, ela seja aberta ao estranho, ao diferente,
ao que não pensa igual como nós. Mas para que ali não se trabalhe e não se crie conflitos e gere problemas com relação a essa diferença, mas que nessas diferenças entre nós apontemos o Salvador, nós apontemos a redenção. Nós somos chamadas a abrir os nossos lares para apontarem a glória de Deus, para apresentarem, para ser um luzeiro, né? Um candeeiro que ilumina a escuridão. Trazer o peregrino, o estranho em nossos lares é oportunidade para sermos luz na vida das pessoas. É oportunidade para apontarmos o Deus maravilhoso que nós servimos. Eu me lembro de algumas vezes, né, de receber pessoas com fé, com crenças, com motivações, né, com opiniões diferentes, com ideologias, até pessoas muito ideológicas no meu lar. Mas sempre com o coração e a intenção de que não fossem as minhas ideias e que não fossem os meus pensamentos sobrepostos sobre o relacionamento. Que o relacionamento fosse mais importante do que as diferenças que podem gerar divisões. Eu me lembro, em alguns momentos, eu convidar pessoas e elas trazerem outros convidados. E em certos momentos eu já tive raiva, tipo, nossa, mas me desprogramou, eu não tinha colocado uma mesa, montado um prato para essa pessoa. Mas isso mostra também, né, a limitação do nosso amor. E aí a gente vai trocando isso e vendo que, na verdade, não é apontar para essas falhas. Nossa, como o fulano foi desrespeitoso, trouxe uma família inteira para almoçar e não me avisou. Não, aproveite aquilo como um olhar de oportunidade para expressar o amor de Deus. Para que as pessoas vejam Cristo na sua casa, para que as pessoas vejam Cristo na sua vida. Às vezes aquele lugar ali, aquelas pessoas precisavam estar ali realmente. Aquele estranho, aquele peregrino, aquele forasteiro, ele necessitava estar ali. Às vezes aquele forasteiro é um órfão, é uma viúva, é uma pessoa passando por muitos problemas emocionais. Às vezes o seu lar naquele momento vai ser o lar que é o pedaço do céu, que vai ser o sossego temporário, o descanso e o alívio para aquelas pessoas em sofrimento naquele momento. Então, este é o meu convite para que você pense a respeito da hospitalidade para os que são externos. Então, o nosso lar é um convite a ser luz, a ser o luzeiro, o candeeiro no meio da escuridão na vida das pessoas. Nós não focamos nas diferenças e nas divisões. E aí, às vezes, eu já escuto assim, Marília, mas você não tem medo de inveja? E eu posso dizer o seguinte, olha, como que você avalia a inveja? Porque às vezes até alguém muito íntimo seu pode ter inveja de você em algum momento. Inveja é um sentimento, é uma tristeza para um bem que a outra pessoa possui. A inveja, gente, ela só tem poder se ela parte para ação, para prática mesmo, para atitude, para ação. Fora isso, ela é só um sentimento. Às vezes nós superestimamos demais a inveja, nós nos colocamos até no centro de achar que as pessoas nos invejam. E as pessoas não estão nem aí pra gente. E às vezes nós damos mais poder à inveja do que à própria palavra de Deus. Por isso se faz necessário um momento de oração sempre antes de recebermos qualquer pessoa em nossas casas. Sejam pessoas de dentro da nossa casa, que eu digo pessoas da nossa família, os melhores amigos, eu vou falar sobre isso, os irmãos em Cristo, seja receber os de fora. Porque os sentimentos, eles podem aflorar não pelo que você tem, mas eles podem aflorar por aquilo que você possui, por aquilo que você é, por uma habilidade, uma capacidade, por uma conquista. O nosso coração é enganoso, nós também passamos por isso, nós também sentimos inveja, nós também pecamos. E aí a gente acha que é só o outro, né? A gente acha uma justificativa verdadeira, tipo, olha, eu não chamo porque as pessoas podem ter inveja de mim. Não, você não chama porque você é egoísta mesmo, porque você se esconde atrás dessas justificativas. Para não cumprir o propósito de Deus na vida das pessoas. Você se esconde através de algo que existe até no seu coração. Para que você não tenha que multiplicar os seus talentos. Para que você depois não ache que uma justificativa vai te livrar do fogo e ranger dos dentes. Não vai. As nossas justificativas, ainda que sejam verdadeiras,
não vão trazer para nós o reino, não vão trazer para nós o lugar de gozo e descanso do nosso Senhor. Não, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Então, se nós não plantamos, se nós não vivenciamos o Evangelho, na prática, na realidade, não temos como colher bênção se nós não temos isso do ponto de vista prático. E aí, a gente vai vendo que a gente oferece ao outro o que nós vamos vivendo no interior do nosso lar. Gente, é preciso a gente parar de superestimar a inveja, o medo nas nossas vidas. Isso não tem poder sobre nós. A nossa fé no Senhor é muito maior do que isso. É preciso nós entendermos que ainda que nós temos atos, nós pecamos, nós somos invejosas também. Nós precisamos admitir, nós somos pecadoras. Às vezes nós estamos falando do outro e é sobre nós que nós estamos falando. Então, essa nossa condição, sabe o que diferencia da condição de um não cristão? O que diferencia é porque nós temos a quem nos achegar, nós nos arrependemos, nós buscamos um arrependimento genuíno. Então, ainda que a inveja surja, ainda que eu nem esteja intencionada, ninguém está intencionado a surgir uma inveja quando vai na sua casa, eu vou para sentir inveja do outro. Não, a inveja ela é sutil, ela surge no meio de uma conversa, ela surge no barzinho, ela surge na sua casa, ela surge em qualquer lugar sobre a sua vida. Ela surge no seu coração sobre a vida do outro em qualquer momento. Então não é a sua casa que vai despertar a inveja, não é só viver, a sua vida que vai despertar uma inveja. Não, elas precisam despertar é Cristo na vida das pessoas. E ainda que assim aconteça, nós temos a quem recorrer e a pedir perdão, que é o nosso Deus, que joga no mar do esquecimento todos os nossos pecados. Aí isso é que nos diferencia do não cristão. O não cristão com o cristão peca do mesmo jeito. Mas a nossa atitude após pecarmos, a nossa atitude de reconhecer e de arrepender, aí é que faz a diferença. Nós fomos chamados pelo Evangelho a não levantar muros, mas construir pontes nos relacionamentos. Os nossos relacionamentos não podem sobrepor as palavras, os pensamentos e as ideias diferentes. Então, sobre receber pessoas estranhas, é a parte mais difícil, mas é a parte que a gente tem mais frutos. Porque é no receber pessoas que pensam diferente como nós, que nós vamos testemunhar a Cristo. É ali que nós somos luz. É ali que o Evangelho de Cristo brilha. É ali que a glória do Senhor é exposta. Essa aula sobre a hospitalidade do ponto de vista para com pessoas externas, ela está sendo finalizada. E eu convido vocês a assistirem a próxima, que é a hospitalidade para com os irmãos em Cristo. Essa é muito fácil, mas ali a gente vai ver que não há tanta virtude a ser desenvolvida. A virtude a ser desenvolvida é é fazer um bem maior. É aquilo que a gente tem dificuldade. Receber os de fora nos gera dificuldade. Então, é esta, que precisa ser exercitada. É aqui que nós precisamos amar mais. Amar os que pensam igual como nós é muito fácil. Ali não tem muito crédito. Ali tem comunhão. Ali tem edificação. E é sobre isso que eu vou falar na próxima aula. Tá bom? Um forte abraço. Fiquem com Deus.